Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Bendito seja Deus, seja muito bem-vindo ao nosso canal, seja muito bem-vindo à nossa partilha da Palavra de Deus, você que está chegando a primeira vez, você que já faz parte aí da nossa caminhada, já está com a gente caminhando. Bendito seja Deus pela sua vida e que Deus te dê a santa perseverança, sobretudo pela Palavra de Deus, né? Não pelo Padre, mas pela Palavra de Deus, que é o grande tesouro da nossa vida, o grande tesouro de Antônio, que se chamava Fernando, né? O nome original de Santo Antônio era Fernando, mas quando se converteu quando ingressou e tomou o hábito na ordem franciscana, então assumiu o nome de Antônio, né? E Santo Antônio tem algumas coisas interessantes para a gente falar assim bem rapidamente sobre ele. Queria destacar 3 coisas. A pregação da palavra de Deus. Era um homem extremamente comprometido com a pregação da palavra. Ele não perdia tempo com essa pregação da palavra. Então, uma vez ele foi pregar para um povo e não quiseram escutar e ele queria anunciar, então ele foi pregar para os peixes. Esse é o milagre dos peixes, que todos os peixes subiram para a superfície e ficaram atentos escutando. Então, não lançava pérolas aos porcos. Se os homens não queriam escutar, ele foi pregar para os peixes. Ele era um homem também que era muito comprometido porque ele sabia que a palavra era alimento. Então ele chamava também a palavra de pão, o pão da palavra. Então ele fez sim o milagre dos pães, mas o mais importante para Santo Antônio, mais do que o pão que sacia o corpo, é o pão que pode saciar a alma, que é a palavra de Deus. E era esse homem tão comprometido com a palavra que depois de morrer, todo o seu corpo, né, se corrompeu, menos a sua língua. Então a língua de Santo Antônio está preservada até hoje. Quando exumaram seu corpo, a língua dele estava intacta, porque a língua dele era inteiramente consagrada à palavra de Deus. E aí a gente pode pensar, né? Caramba, será que a minha língua ficaria intacta porque é consagrada à palavra de Deus? Ou eu falo besteira, palavrão, xingamento, besteira, mentira, tanta coisa. Porque tudo isso vai corrompendo a nossa língua. Talvez não fisicamente, mas corrompe ela e pode nos jogar todo o nosso corpo no inferno. Então toma cuidado com o que você fala. Consagremos a nossa língua, o nosso falar, à pregação e o anúncio do Evangelho de nosso Senhor. Outra coisa de Santo Antônio é essa baboseira. Vou chamar de baboseira, que eu não tô nem aí. É essa baboseira que muita gente fala que Santo Antônio é o santo casamenteiro. Por que dizem isso? Santo Antônio não é o santo casamenteiro, tá? Só para você saber, quem intercede pelos matrimônios, claro que todos os santos rezam pelo matrimônio, mas quem intercede pelo matrimônio de maneira específica é São José, porque ele é o patrono da Sagrada Família. Ele é o pai da Sagrada Família. Então, o santo que a gente reza quando quer alguém, né, um marido, uma esposa, a gente reza para São José, para ele trazer o José ou a Maria. Entende? Então não é Santo Antônio. Mas Santo Antônio tem sim um milagre. Na verdade, não um milagre. Ele teve uma ação em relação ao casamento. Por quê? Um pai tinha 3 filhas e na época de Santo Antônio, né, para se casar, a mulher só poderia casar se o pai desse o dote, pagasse, né, o dote do casamento. E esse pai era muito pobre e não tinha dinheiro para pagar pelo dote das suas 3 filhas. E também naquela época, as mulheres tinham que ter um destino. Então, ou elas casavam para o marido sustentar, ou elas não iam ter destino e na maioria das vezes eram dadas à prostituição. Porque aí a cafetina lá, né, a mulher, a dona do bordel, iria sustentá-las em troca do trabalho, do próprio corpo que elas iam oferecer. Então, o destino dessas 3 filhas desse homem era serem dadas à prostituição. E Santo Antônio pagou o dote para que elas se casassem. Então, por isso, criou-se essa fábula de Santo Antônio como santo casamenteiro. Mas ele não intercedeu por um casamento, ele intercedeu para elas serem livres da prostituição. Ou seja, não queriam que aquelas almas se perdessem no inferno pela prostituição. Entende que isso aqui é diferente? Ele não intercedeu, elas não queriam casar e elas foram lá e pediram e ele arrumou um casamento para elas. Não. O pedido do pai e a súplica do pai foi para que as filhas não fossem dadas à prostituição, não se perdessem no pecado. Então, é um pouquinho diferente, né, dessa ideia do santo casamenteiro. Também, o milagre
como eu falava ontem, então a gente estende um pouquinho. E também já tô falando um pouco isso porque a gente já tá semana que vem a gente já vai celebrar Corpus Christi. Então trazer um pouco sobre isso, o milagre da mula. Porque já na época de Santo Antônio também, existe uma heresia de que Jesus não estava presente na Eucaristia. E aí existia o culto eucarístico, mas os homens se negavam a adorar Jesus porque diziam que ele não estava presente na Eucaristia. E aí Santo Antônio então fez um desafio a um desses hereges. E aí falou para ele, olha, você vai deixar sua mula 3 dias sem comer. E depois do 3º dia você vai trazer ela aqui na praça. Você vai colocar diante dela um prato de comida de cevada e eu vou trazer Jesus. E vamos ver quem ela vai escolher. E aí, assim foi feito. Depois de 3 dias, esse homem traz a mula para a praça, imagina a multidão, lotada a praça. E Santo Antônio sai da igreja com o Santíssimo e o homem solta a mula e coloca diante dela um prato de cevada, que era o alimento que a mula comeria. A mula rejeita o prato de cevada, vai ao encontro de Santo Antônio, que está com o Santíssimo, e se ajoelha, dobra as patas dianteiras. Então isso mostra o poder de Jesus na Eucaristia, que atraiu uma mula faminta. E aí eu sempre gosto de brincar e dizer isso. Imagina você que não adora Jesus é pior do que uma mula. Não adorar Jesus é ser pior do que uma mula, porque até a mula dobrou os joelhos e adorou Jesus. E você não adora Jesus na Eucaristia. Eita, dorme com esse barulho. Seguindo, chegando então agora nas leituras de hoje. O Salmo responsorial vai dizer para nós que é preciso fazer sacrifícios de louvor a Deus, né? Devemos fazer sacrifícios de louvor a Deus. Então as minhas lutas, a minha vida, as minhas dores, as minhas lágrimas, tudo isso são sacrifícios que eu posso oferecer para louvor a Deus. Além do sacrifício me unir a Deus, porque toda vez que eu passo por uma dor, que eu passo por um sacrifício, não que eu estou, olha a diferença, eu estou numa dor, eu estou numa luta, eu posso estar, mas estou sozinho e estou revoltado. Toda vez que eu passo por uma dor com Jesus, que eu encaro e eu enfrento uma luta com Jesus, que eu choro com Jesus, aí sim eu estou me unindo a Ele. É diferente de estar numa dor e passar por uma dor com Jesus, entende? Jesus e eu unidos passando por aquele sofrimento, passando por aquela dor, por aquele diagnóstico médico, por aquele desemprego, por aquela ausência, por aquela perda, por aquela situação da minha vida. Então são coisas diferentes que nós vivemos e experimentamos. E aí, quando eu, além de estar unido a Ele, ofereço a Ele essa minha dor e esse meu sacrifício, então eu começo a fazer da minha dor e meu sacrifício um louvor a Deus. A minha dor, o meu choro, o meu sofrimento também são louvores a Deus. Lembra, ó, Daniel na Cova dos Leões estava rezando. Os 3 jovens da fornalha estavam rezando e louvando a Deus. Então, em meio à dificuldade, os homens tiveram, no Antigo Testamento sobretudo, tiveram a capacidade de transformar a dor em louvor. Esther, quando estava para, entre aspas, se ofertar, porque ela ia à presença do rei sem autorização, então ela poderia morrer, mas ela vai à presença do rei para salvar o seu povo. Antes disso, ela oferece a sua própria vida em sacrifício de louvor a Deus. Então, os homens nos ensinam que a nossa vida também pode ser um sacrifício de louvor a Deus. Quando eu passo pelo sacrifício com o Senhor, confiando nele, então vou transformando a minha vida num sacrifício de louvor. O Evangelho vai chamar nossa atenção, cuidado com os pensamentos. Porque os pensamentos e o que a gente trama no coração. Por quê? Eu não tenho controle sobre o meu pensamento. Porque o pensamento ele é involuntário, então ele vem e me ataca. Só que eu tenho a possibilidade de rejeitar o pensamento. Eu tenho a possibilidade de não alimentar, de não dar assentimento, de não continuar com aquele pensamento. Isso é o que é de Deus. Isso é o que Deus deseja, espera e quer para cada um de nós. Que nós aprendamos e nos exercitemos a rechaçar pensamentos que não são de Deus. Alguns santos tinham a prática de dizer, quando vinha um pensamento pecaminoso, alguma coisa, dizia, afasta-te de mim, Satanás. Eu te rejeito, Satanás. Porque muitas vezes são mesmo insinuações de Satanás na nossa vida.
colocar pensamentos impuros, pensamentos de vingança. Então a gente tem que dizer, eu te repreendo, Satanás, eu te rejeito, Satanás. E não mais pensar aquilo. E começar a substituir, não é cambiar, a trocar, a mudar os pensamentos. Padre Paulo Ricardo, uma vez num retiro que eu fiz com ele dizia que todas as vezes que eu estiver me sentindo tentado, ou aflito, ou com pensamentos, assaltados por pensamentos, eu preciso buscar coisas que vão me exigir concentração. Então, por exemplo, contar quantos tijolinhos tem no chão, contar as linhas da minha mão, fazer algo que me exija concentração, porque aí eu esqueço aquele pensamento e vou pensar outra coisa. Então, por exemplo, sei lá, você está na cozinha e vem um pensamento ruim. Começa a contar quantos grãos de arroz tem na panela, começa a fazer algo que te exija concentração, porque aí isso vai te ajudar a eliminar e a rechaçar aquele pensamento. Porque o pensamento, ele não é pecado. O pecado é quando eu me alimento ou alimento aquele pensamento. Então, por exemplo, eu pensei numa coisa e eu isso assim eu poderia fazer, tal coisa. Isso é pecado. Agora, se o pensamento vem e eu afasta de mim Satanás e começo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contar quantas linhas tem aqui no meu caderno, eu começo a me concentrar nisso e esqueço aquele pensamento. Isso é virtude, isso é ser de Deus, isso é lutar, entendeu? Então, mais uma coisa pra gente aprender. E por fim, ele vai falar no Evangelho sobre essa radicalidade evangélica, que se algo me afasta de Deus, eu preciso deixar. Não é cortar, né, fisicamente, mas é deixar, né? Não mais usar, não mais voltar, não mais pensar, não mais viver aquilo. Porque os santos, e essa frase veio ao meu coração, os santos não são os que deixam... Os santos são aqueles que deixam coisas para trás, para que possam ver Deus na sua frente. Então, se eu quero ver Deus na minha frente, se eu quero ver Deus na eternidade, se eu quero ver Deus no futuro, eu vou precisar deixar algumas coisas para trás. Porque para o céu não se chega de quinquilharia, com malas, com um monte de coisa, né? Então, eu preciso aprender a deixar coisas. E aí, se isso me leva a pecar, eu deixo. Se essa prática me leva a pecar, eu deixo. Se essa pessoa não me ajuda a ser de Deus, eu deixo. Porque os santos são aqueles que deixaram coisas para trás porque queriam ver a Deus que estava diante dos seus olhos, queriam ver a Deus na eternidade para sempre no céu. Então assim também tem que ser na nossa vida, radical. É radical assim mesmo. Se me atrapalha, acabou, não quero mais e vou deixar. Se essa roupa me faz ficar provocante, me insinuar para alguém, eu não uso mais. Se esse perfume, se isso me ajuda, se essa prática, se essa situação me faz ser vaidoso, eu deixo para lá e não quero mais. Nós precisamos aprender a deixar. Os que deixam, ganham a Deus na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.